TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. O Bruno Cury. Olha, ô Gui, você tá com moral, viu? Pode comentar o Mercado à Vista. O Brunão mandou uma caixinha pra gente, colocou assim, ó. 10ão pro Gui gastar na praia. Aê, garoto. Dá pra você comprar uma água de coco aí já na saída. Você tá por onde mesmo, bicho? Se tu falou, eu não me atentei. Eu tô aqui pertinho, litoral, Guarujá, e eu vou usar esses 10ão pra comprar um açaí. Coisa boa! É hoje, e não é açaí 3 não, hein? Pelo amor de Deus, pessoal. Bora lá pra, né? Vai que, né, a galera interpreta errado. Boa, Gui. Vai lá, comentário do Mercado à Vista. Diga lá, meu garoto. Bora lá então, Elzinho. O Mercado à Vista abriu com bastante situações diferentes do esperado, né, por todos nós. Principalmente a companhia Petrobras. Parece que eu tive uma leitura não muito assertiva no que diz respeito à alta do petróleo. O papel abriu perto dos R$30, recuperando parte do seu movimento de baixa da sexta-feira. Mas eu ainda acredito fortemente, Léo, que nós tenhamos um arrefecimento de Petrobras durante o dia de hoje e feche abaixo aí da mínima intradiária da sexta-feira. Um movimento que já vem acontecendo com boa parte das ações do mercado à vista, principalmente o setor financeiro bancário, de olho aí nos bancões. Itaú Unibanco chegou a ficar 0,02% positivo em meio à minha oratória, tentando respirar por aparelhos nessa movimentação ainda mais verdinha. B3, SA3, dentro desses movimentos de destaque da abertura do nosso mercado à vista, tudo abaixo dos R$16 na companhia B3, já foi dito, declarado, e tenho dito, fica barato e o papel continua tracionando uma ponta compradora para o dia de hoje. 16,36 é o alvo da companhia para as cenas dos próximos capítulos. Quem não para de subir e vem contabilizando alguns bons pontinhos para o Ibovespa é ela, Porto Seguro, Léo, não para de subir, foi rompendo as máximas intradiárias e já foi pedido dos nossos ouvintes na quinta e na sexta-feira. Vai subindo os stops aí de proteção, mas agora o papel sobe 1,24%, querendo romper uma barreira dos R$29. Parabéns para a Porto Seguro. Tô com medo do varejo, viu, Léo? Precisa rapidamente falar, porque Magazine Luiza, se não fechar acima dos 3,45 na data de hoje, com todo o cenário macro favorecendo, fica esquisito, fica chato. Magazine Luiza, a gente tende a acreditar ainda no 508, 518 para o fim do ano. Cada pedágio conquistado é uma alegria e ousadia muito ruim se o papel fechar abaixo dos 3,45, querendo buscar os 3,18. Por quê? Se romper é uma queda muito forte na parte técnica da coisa, 2,13, aí vai azedar muita gente que está comprada no papel. Banco do Bradesco, BBDC4, é o destaque do setor financeiro bancário e distorce dos demais papéis que estão subindo, é uma verdade, mas numa intensidade muito menor. Parece que o Bradesco quer sim ficar perto dos R$17 até contemplar o seu balanço trimestral do segundo TRI e cravar uma possibilidade de novas altas. Vamos ver. Gol Linhas Aéreas não tá nem aí, viu, Léo? Se o petróleo tá subindo, se o dólar tá ganhando força, Gol sobe nada mais, nada menos do que 2,20% depois de mais do que dobrar aí no último mês e tende a continuar o seu movimento altista, só paga nos 14,47 no curto prazo. 18,55 a gente pode flagrar no lendário rush natalino. C&A devolve também é um cenário que a gente já havia comentado a respeito de preço, mas pode dar uma continuidade nesse segundo semestre numa velocidade muito forte. Bolsa para cima, rompendo máxima, Léo, e o dólar só foi subir numa operação golfinho, daqui a pouquinho ela tá nas mínimas intradiárias. Boa, Gui! Aí o golfinho do dólar, dessa volatilidade da doleta, agora tá caindo 0,07%, R$4,809. Ibovespa na máxima intradiária, 118.997 pontos, 0,77% de ganho. Muito bem, ô Gui, chegou algumas mensagens aqui pra você, inclusive perguntas lá na nossa station, também no WhatsApp. Primeiro mandar um abraço pra todo mundo do WhatsApp. A Elvis já tava por aqui, mandou inclusive a pergunta sobre a plataforma
plataforma do TC. Se você está interessado em complementar a tua jornada na Bolsa de Valores, sua jornada de investimento, para não investir sozinho, é só assinar o TC. Tem um link aqui no primeiro link da descrição. É só você clicar, entre em contato com a nossa equipe e você já está dentro do ecossistema do TC, beleza? Grande abraço para Elvis, também pro JL Flora, também participando com a gente. O Luiz Eduardo também mandou vários racionais aqui, ele que faz também análise gráfica. Grande abraço pro Luiz Eduardo participando com a gente. Quem mais mandou mensagem pra gente foi o nosso querido ouvinte. Vou até pegar o nome dele, ele mandou o nome dele depois. É o Cláudio Paiva, mandando também bom dia, digníssimas pessoas. Bom dia, digníssimo Cláudio. Também grande abraço pra você. E o Cássio Marinho também perguntando qual a influência do feriado lá dos Estados Unidos aqui no Brasil. Justamente, quando encerrar, já tá com uma liquidez mais baixa que o normal, mas quando encerrar a negociação lá nos Estados Unidos mais cedo, às 2 horas nas bolsas de Nova York, e às 3 horas os Treasuries, aí tende a baixar a liquidez global, porque os americanos investem no mundo inteiro e eles têm grande impacto aqui na Bolsa Brasileira, então é isso que acaba impactando aqui no Brasil, o feriado lá nos Estados Unidos, tá? Grande abraço pro Cássio Marinho, também tinha respondido pra ele no privado, tá respondendo também pra todo mundo. Agora vamos lá pra algumas perguntas que chegaram na Station, viu, Gui? Mandar um abraço pra todo mundo, o Rafael Silva, Luiz Godoy, Leonardo das Neves, também o Paulo Roberto Faria, o Mário César Corniani, o Rudival Bittencourt, o Gabriel Henrich, também o Luiz Roberto, Edmundo Oliveira, tem muita gente mandando mensagem aqui pra gente na nossa Station. E a pergunta do Rafael Silva é sobre Ambipar, a MBP3, Gui. O que você tem a dizer sobre a companhia? Ô, Diegão da Massa, quase que eu entrei multado, hein, Diegão? Ambipar, teve uma... Ela, tamo ligeiro. Ambipar no semanal ficou bonito, mas ainda mantém uma lateralização de preço. Ambipar obteve movimentação na troca de governança e parece que o mercado aprovou. Gostou aí do brinquedo novo de Ambipar no que diz respeito às expectativas futuras e tende a arrumar nos 23,83, que tem aí ponto técnico do Brunão. Porém, toda essa faixinha de preço a qual a gente está nesse exato momento sugere muito mais operação venda, as pessoas colocando parcial no bolso, do que um apetite comprador. Então, enquanto não romper, de fato, os R$22 para a chamada de novos compradores em busca dos 23,83, a gente pode dar uma olhada num retorno nos R$20,18. O meu cenário base é que venha buscar primeiro os 20,18 antes dos 23,83, apesar de ser contemplado uma movimentação mais otimista para a companhia. Diego. 10 horas 23 minutos, Super Guilherme Cunha ao vivo com a gente aqui. O Felbi é um fofo. Eu falei aqui, ele mandou R$5, não localizei a pergunta. Ele falou, não, é só pra agradecer mesmo, vocês são demais. Obrigado, Felbi, um abração. E aí nós tivemos mais uma caixinha, olha a caixinha deles. Família Unida, bom dia, minha filha aqui lavando louça e eu acompanhando o mercado. Por favor, me falem coisas boas sobre Meli 34, obrigado. Um abração pro perfil Família Unida. Olha, falar coisas boas de Meli 34 eu não posso garantir. Aí é com o Guilherme Cunha, mas falar de Meli 34 ele fala agora, diga aí. Eu já tenho um açaí e um picolé daqui bom. Tô pautado aí no nosso posto. Coisa boa, vou vir mais pra praia. Cara, o que falar de Meli 34 nesse curto espaço de tempo? E eu confundi com Cash 3 Melios. Aí ia ser um pouco mais difícil para a gente poder falar coisas boas. Agora, Meli 34, Mercado Livre, referência no que se faz, é natural que tenhamos boas coisas a ser ditas, mas para prazos maiores. Para nossa ouvinte, Família Unida, que está aí contextualizando a sua louça, pode esperar novas quedas no curto espaço de tempo. Inclusive, tem aí mais 8 a 10% de queda antes de chamar novos compradores. Mas se é referência, se é um varejão, se é o líder aí do mercado no que diz respeito à ponta de lucro, por que a gente pode ter uma queda? Pelo fato de que esse fato antecipou esse movimento de alta e está se consolidando à espera de um balanço. Meli 34, os últimos 2 trimestres foram estratosféricos. É difícil você manter essa performance positiva por tanto tempo. Então é normal que nós tenhamos aí essa quedinha esperada de 8, 10% para chamar novos compradores e aí sim, para o segundo semestre, a companhia ainda detém pelo menos mais 15, 20% desse fechamento dos R$40. É um papel interessante para o segundo semestre,
péssimo por curto espaço. São 10 horas com 25... De trade. 10 horas com 25 minutos. Guilherme Cunha com a gente. Máxima entrada de área para o Ibovespa à vista. O Ibov está de volta aos 119 mil pontos. Agora 119.233 pontos. Rapaz, e o Indifut subindo 1,27%, 121.020 pontos. Deixa eu pedir ajuda pro Léo aqui pra gente voltar, revisitar para as projeções de Dolfut e Indifut. E aí a gente vê o quanto que caminhou, o quanto que deixou de caminhar. Indifut, resistência em 120.610 pontos. Tchau, muito obrigado. Temos agora 120.955 pontos. A máxima intradiária foi 121.070. Mas veja que com fôlego, isso aconteceu nos últimos minutos, pessoal. O Indifut estava justamente nessa região, brigando com 120.600, ficou um bom tempo em 120.700, mas não conseguiu adquirir uma gordura substancial. Agora adquire. Nós temos 120.945 pontos barra 121.000 pontos para o Ibovespa Futuro, deixando a resistência dos 120.610 para trás. O suporte, então, virou passeio, amigo. 118.215, 117.895 pontos, muito distantes estas pontuações. Nós tivemos como mínima intradiária 119.900, quer dizer, já era uma largada de bastante distância. Vamos para o Dolfut. O Dolfut agora está em R$ 4,807, um recuo de 0,10%. Veja aí, ó, os pontos de resistência e os pontos de suporte. R$ 4,807, me parece bem o recheio, né, do sanduíche. Suporte R$ 4,767, a mínima intradiária foi de R$ 4,784, ainda bem distante desse suportaço. E nós tivemos como a máxima intradiária R$ 4,820, aí sim mais próximo desta primeira resistência, R$ 4,834. Assim estamos em relação ao Dolfut e Indifut. Ibovespa à vista, 119.122 pontos. Máxima intradiária foi 119.233, nós flagrávamos há pouco quando isso acontecia, e a mínima intradiária do Ibov foi em 118.092 pontos quando começou a arrancada rumo a tudo isso que está hidratando, mais de 1.000 pontos de subida. A curva de juros segue mista, mas agora com uma fotografia mais compreensível aqui, ó. A gente tem só os contratos longuíssimos pedindo um ponto base e meio a mais nos prêmios. Os contratos curtos e médios estão desidratando 4 pontos base. Pois não, Diego Kerber, informação. Vamos lá com a informação, primeiro com um dado de agenda que saiu mais cedo, era justamente o PMI industrial no Brasil, publicado pela S&P Global, e atingiu 46,60 pontos em junho, desacelerando, caindo em relação ao dado anterior, que foi de 47,10, vai acelerando aí no patamar negativo, no patamar de contração, os PMIs de industriais aqui no Brasil. Esse é o dado de agenda que saiu às 10. Vai sair daqui a pouco os PMIs lá nos Estados Unidos, PMI industrial também da S&P Global vai sair 15 para as 11 e depois das 11 vai sair o PMI ISM industrial também nos Estados Unidos, além das vendas, né, dos gastos com construção de casas novas, tá? Então a gente vai trazer todos esses dados, esse foi o dado do Brasil. Atualizando a situação lá dos Estados Unidos, aproveitando que eu falei de lá, o Dow Jones Futuro vai acelerando queda, em 0,30% de recuo agora, 34.539 pontos. O S&P Futuro vai recuando 0,12% agora, aos 4.482 pontos. E o Nasdaq Futuro é o único que insiste em subir, 0,10% de ganho, aos 15.350 pontos. Falando agora do índice dólar, ele vai arrefecendo o estresse, 0,04% apenas de avanço, perdeu 103 pontos com um certo fôlego, 102,96 pontos agora para o índice dólar. O índice VIX, por sua vez, vai subindo 1,25%, 13,76 pontos. Curva de juros, ponta longa está desidratando, caindo 2 pontos base e meio para 3,81% de rendimento ao ano, enquanto os yields de 2 anos estão praticamente no 0 a 0, subindo apenas meio ponto base para 4,90% de rendimento. O petróleo foi perdendo bastante o fôlego de alta, agora o Brent sobe 0,28% apenas, está em $70,62, o WTI vai na mesma direção, subindo 0,28% também, $70,84, perdeu os $71 já há um tempinho o WTI. Enquanto isso, o minério de ferro vai subindo lá em Singapura, 0,32% de avanço, e lá em Dalian tem alta de 0,73%, 827 yuanes cravados agora para o minério de ferro. 10h30, combina com o quê? Abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, que encerra mais cedo.
A gente vai ter 4 horinhas mais aqui de negociação. Às 14 horas, horário de Brasília, fim de papo nas bolsas em Nova York. E às 3 da tarde, fim de papo nas negociações dos títulos da dívida americana. Pois não, Diego? Pois é, e basicamente confirma o que a gente trouxe na última atualização do pré-mercado americano, tá? O Dow Jones vai caindo 0,25% na abertura, 34.312 pontos. O S&P 500 recua 0,13%, 4.444 pontos. E o Nasdaq segue sendo o único que insiste em subir, 0,09% de ganho para o índice Nasdaq, 13.799 pontos. Temos 10 horas com 30 minutos, meia horinha da primeira hora de mercado à vista. E olha, vamos entender o que está acontecendo com esse Bovespa acima dos 119 mil pontos. Tem que explicar pelo Quarteto de Ferro. O Quarteto de Ferro está indo bem, obrigado. Salienta aí, minério de ferro está em qual patamar agora? Neste momento, lá em Dalian, está subindo 0,55% aos 126 yuanes. E em Singapura, 0,32% de alta, 108 dólares e 90 centavos. Essa virada do minério de ferro, essa melhoria do minério de ferro, ajuda muito a explicar a razão pela qual o Quarteto de Ferro começou já respondendo muito bem. E nós temos Vale subindo 2,13%. Vale subindo 2,13%. Como é que você projeta Ibovespa para baixo? Você não projeta. Se isso se mantiver, vai ser difícil. Aí você vai para a Petrobras, sobre a qual pairam várias dúvidas, subindo 1,5% em média. Petrobras também ajuda e ajuda pra caramba. Quando você vai para o setor bancário, tem peso no Ibovespa, também está ajudando. Pô, Santander subindo 1,5%, Bradesco 1,16%, Banco do Brasil 1,05%. Itaú, que é o que menos sobe, está na máxima intradiária subindo 0,7%. Então vamos lá. Primeiro Vale 3, depois Petri 4 e aí o Gui elenca nos bancões um dos papéis sobre o qual ele quer aprofundar. Vamos primeiro com Vale, porque ó, máxima intradiária atrás de máxima. O Ibovespa vai corrigir daqui a pouquinho mais máxima intradiária. É questão de tempo. A Vale não para de renovar máxima, a Petri 4 também está renovando máxima. É a antessala da renovação de máxima intradiária para o Ibovespa. Pode anotar. Guilherme Cunha, Vale 3, R$ 65,72, 2,34% de ganho. Vamos começar com ela, o Brunão vem com o gráfico e aí a gente vai passeando pelos papéis que vão puxando o Ibovespa. O segredo tá aí, viu, Leozinho? Vale 3 era inesperado, né? Poderia alguém dizer que Vale 3 poderia fazer reviravolta e ficar positivo, mas não nessa intensidade tão agressiva, alta de 2,40%, rompendo máxima atrás de máxima e somando bastante ponto para o nosso querido Ibovespa. Força, Vale, é assim que a gente gosta de ver, porque o pré-mercado não estava contemplando, inclusive as fizeram, minério de ferro recua com demanda na China e gera um alerta para o setor de das mineradoras. Que isso? Olha o que a Vale está fazendo e a grande surpresa, por isso que vai rompendo máxima atrás de máxima. Idem a Petrobras, que tem aquele cenário de petróleo para cima, ruim para Petrobras, pelo custo final ali desse dinheiro na ponta do balanço, que nada, o papel também sobe mais de 1,30 e Petrobras continua querendo ficar acima dos R$30, soma muito ponto em cima do Ibovespa na data de hoje. O destaque poderia ser Bradesco, mas não vai ser. É Itaú Unibanco, viu, Léo? No setor financeiro bancário, como você bem pontuou, é o que subia menos, está rompendo máxima 0,80 e tende agora a querer buscar os R$29. Itaú Unibanco, gigante pela própria natureza, esse sim ainda tem espaço para querer buscar os R$30 durante os próximos pregões. É uma abertura muito bem vista, Léo. A gente só precisa entender, na verdade, pós 2, 3 horas da tarde, aí, com um fechamento mais precoce da Bolsa Americana devido ao feriado, se isso se estabiliza ou se tem um arrefecimento esperando o cenário do dia de amanhã. Pelo menos por hora é só alegria, Léo. Bolsa para cima, dólar para baixo e daí daqui a pouquinho tudo estabilizando, barra para baixo. 10h34, Itaú Unibanco, o papel elencado pelo Gui entre os bancões para aprofundar. A gente falou de Petrobras bastante já hoje e estamos falando de Vale a cada minuto em que ela vai com força buscando o máximo intradiária. Está subindo 2,8%. 2,80%, quase 3% de ganho para Vale, já em R$ 66,02. Eu estava falando da máxima intradiária do Ibov, a máxima foi 119.252 pontos. Nós temos agora 119.245. Faltam 7 pontos para a máxima intradiária do Ibovespa ser rompida, renovada. E quase 1% de ganho para o Ibov, 0,98% de força para o índice Bovespa. Moeda americana está voltando para
baixo, 0,23% de recuo, R$ 4,803. E a curva de juros mantendo aquela foto mista, contratos longuíssimos, pedindo um ponto base a mais nos prêmios, contratos curtos e médios, desidratando numa média de 4 pontos base. Bom, isto posto, Vale é o papel que mais avança no Ibovespa, depois Prio 3, CSN, Gerdau, Goal 4, Suzano. Chama commodities, commodities na veia, sustentando o Ibovespa. Ponto oposta, Apivida, Pets, Cielo, Açaí, MRV, Engie são os papéis que mais estão caindo. Isto posto, Diego Kerber, pela média aqui, pela média móvel de 200, eu tô preocupado. Nós temos 718 likes em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. Para que a gente bata os 1000 likes nessa faixa do programa, geralmente nós estamos com uns 800, eu tô achando que nós estamos abaixo. Eu não sei se a galera tá emendando junto com os americanos lá, porque é feriado nos Estados Unidos amanhã, mas eu queria que a gente somasse esforços pra gente bater os 850 likes aí, dá o gás. Você me ajuda nessa? Ajudo, pra caramba. Então, bora que bora. Cadê? Eu convoco aqui, você convoca daí, certo, Diego? Certo. Então tá convocado Tá aí? convocado. Vamos convocar então. Dá o like, galera. Vamos lá, dá o like, dá aquele tapa no dedão. Tem até o efeito aqui, ó. Dá um tapa. Aquele tapa no dedão. Tapa no dedão. No dedão, Você pega o exatamente. dedão, dá um tapa no dedão. Exatamente. Só que é um tapa aqui que faz com que o dedão caia no like, é isso? Exatamente. Ah, é, então porque, tá. é porque o like é um dedão, né? É verdade. Então E- dá um tapa no dedão. Que é o dedão abertão ali, que tá lá, não é? Exato. Então você dá um tapa no dedão e assim a gente vai. Ó, nessa, O dedão, ele tá dando sopa. Por que você não dá um tapa nele logo? É isso. É isso. Nesses tapas da vida já temos 750. Aê! Faltam 100, chegamos em 850. Assim a gente vai chegando lá. Obrigado pela sua audiência, o carinho da sua companhia. São 10h36. O Augusto Sávio tá na área. Bom dia, povo. Like dado. O Rivotrilt vale 2,5% de ganho. Sérgio Melo, like 750 foi meu. O Ike Grafista tá na área. O Kleberson Tavares. A Tabata Migliarese. Bom dia, turma, mais que demais. Tô esperando pra entrar em um pullback. O Flávio Maranho também tá na área. Bom dia, like neles. O Alexandro Ramos, qual a projeção pra Local Web? Opa, já vamos deixar pregoado aqui. Local Web, o Alexandro Ramos tá interessado neste papel. A gente vai passear. Um abração pra ele. Valeu, Ale. Quem mais? Ó, o Ike sempre relatando alguns pontos importantes gráficos. Brit 3 rompendo. Opt 3 rompeu e foi, ó. É difícil fazer esse ticker aqui, ó, na voz. Opt 3, que é OPCT. Opt 3, rompeu e foi. Quem mais? O Lotérica Bolão Milionário tá de olho em Auri. O Guido Mário da Rigo. Fiz um long short em Petri 4 e RRRP3 na semana passada. Torcendo aqui por um tropeço de Petri 4. Ou seja, se eu entendi bem a dinâmica, tá shorteado em Petrobras e tá comprado em 3R Petróleo. Por isso que ele tá torcendo por um tropeço de Petri 4, que não tá vindo, né, Guido? Pelo menos não hoje. Uma alta de 1,5% para Petri 4, um abração para ele. O Aloysio Ferreira também falando de Auri 3. Vamos falar então, ó. Eu deixei apregoado aqui Auri 3 e deixei apregoado aqui Local Web. Guilherme Cunha, vamos com Local Web e Auri 3 nesta ordem. Já temos quase 800 likes. Faz a convocação aí que você puxa like, pois não. Bora, então vamos lá, Leozinho. Eu vou puxar like no final para poder trazer aí um sentimento praeiro para quem curtir a nossa teletransmissão. Local Web, Léo, é um ativo que é incrível para surfar esse segundo semestre. Não vejo ativo mais bola cantada para que a gente possa chutar pro gol e buscar a região lá dos R$11,50, uma primeira parada para depois os 17. Tá maluco, Gui? Ainda tem mais 100% para Local Web subir, principalmente se nós irmos de frente com essa queda de 0,5% ou mais que está sendo projetada na queda da taxa de juros. Mas nem só a alegria vai viver Local Web. Olha aí no gráfico a sequência de alta que foi gerada para poder trazer uma quedinha para chamar compradores e aí sim furar esse movimento dessa resistência chata dos 10,26. Então vamos lá. Voltar para R$ 8,00, 7,80 e 7,13 é uma distribuição de um varalzinho de compra interessante para quem quer surfar uma onda mais positiva para Local Web. Esquece o final ali do balanço. Local Web é um cenário de juros, apanhou muito com os juros, não tem um fundamento ruim, então tende a dar uma continuidade do seu movimento de alta.
Agora, a Auri 3 teve um movimento de uma alta bem especulativa a respeito de toda essa movimentação a qual a gente já falou com todos e está numa tendência de alta clara, tá? Para todos os tipos de prazo. Porém, se voltar até R$14 e R$13,80, eu fico muito mais confortável no que diz respeito à aquisição do papel, tá? Então o papel tá R$14,30, pode dar uma escorregadinha natural até essa faixa aí, 14, R$13,80 e R$13,14, aí sim você distribui a sua compra e segue um movimento mais tranquilo. Os dois papéis são tendência de alta para o semestre, isso é muito importante ressaltar, semestre, Auri 3 e Local Web são dois vencedores. E se você quiser saber mais ativos vencedores, Guilherme Cunha, de qualquer lugar do mundo, não deixe de clicar no botão curtir, deixar o seu comentário, arrasta pra cima que a gente te mostra como. Boa, convocados os likes. E olha, nós já temos mais de 800. 806 likes, agora faltam 193, 8 lotes completinhos, faltam 193 likes pra gente chegar lá. Atenção, para esta correria agora, para esta correria. Chegou caixinha, então vem o bordão da caixinha. E agora muita calma nesta hora. Guilherme Cunha, faça a pose de relaxamento, fique tranquilo, pronto, sereno. Chegou agora o perfil Relaxamento e Positivismo. Bom dia, amigos. Uma semana de muitos ganhos a todos e muita energia positiva. Porém, confesso, estou torcendo por um tropeço. Positivismo torcendo por tropeço, bicho. Estou torcendo por um tropeço de Petri 4. Muito obrigado ao perfil Relaxamento e Positivismo, que nos mandou uma caixinha. Agora, sem relaxamento nenhum, Guilherme Cunha, vambora, Petri 4, pra onde vai a parada, bicho? Não só ele, ó, o Relaxamento e Positivismo tá atrás do tropeço, e nós já tivemos aqui 2 ouvintes que compartilharam conosco que estão sorteados em Petrobras. Pegou mal esse anúncio, essa revisão baixista pros combustíveis pra quem tava comprado nos papéis, você tá tendo uma reversão de posicionamento. Fala, Gui, você que tá sempre relaxado. Relaxado no 220 volts, embora para falar então de Petrobras, porque não tem porquê de fato estar subindo, não é só positividade que está tentando trazer negatividade para os papéis de Petrobras, não. Pegou muito mal semana passada, vulgo sexta-feira, só que a queda foi muito grande, né? E aí esse movimento mais otimista para as commodities está gerando uma ponta compradora para o nosso querido intraday. Então deixa subir, porque até 31,27, 31,37 pode surgir uma expectativa chata, não dia de hoje, mas subir durante esse começo dessa semana, para depois buscar os 28,73. Guilherme Cunha, faltam os R$27 para o mês de julho de 2023. Mas o curto prazo, Léo, com esse cenário de commodity indo para cima e voltando um apetite comprador, até o índice futuro buscar os 122 mil pontos, Petrobras pode subir e não tem trava, né? Do mesmo jeito que afundou os 5% na semana passada, sexta-feira, pode querer voltar lá para os 31,27, 31,37, infelizmente, para quem está shorteado no papel. 824 likes, obrigado galera, pro Fábio Coppola, tá na área. Agora é o seguinte, deixa eu lançar aqui a pergunta do glorioso Bob o Construtor. Ele diz, KEPL3, o que o Gui pode falar de KEPL3? Vamos falar de Kepler Weber, faz tempo que a gente não aprofunda esse papel. Enquanto isso eu mando um super abraço pra galera que chega e laica, o Fábio Bissi, o MS, o Praça, quem mais? O Aloysio Ferreira, dei meu like, o Godoy. O Gui tava quase surtando para conseguir ficar no relaxamento. Muito bom. E dos mesmos criadores de Rivotril de Vem Aí, Rivotrade, o mais novo usuário que nós temos aqui no chat do YouTube. Olha o que este programa não oferece para a família brasileira. E o Hugo Leonardo Braga, grande Hugo, alô Belzonte, meu parceiro, sempre com a gente. Vamos lá então. KEPL3 é o papel, Brunão no gráfico e o glorioso Guilherme Cunha nos comentários. É você, Gui? Então vamos nessa, Leozinho! Léo, eu vejo que o retorno pro papel começou a ficar meio negativo, viu?
Teve uma alta boa, teve uma alta expressiva, teve uma alta bonita, teve alta com volume, teve alta merecedora para o ativo, porém agora começa a sofrer bastante a continuidade do seu movimento de alta, tanto que tá aí, tá na tela, 9,91, 10,80, já é bastante gente querendo contabilizar lucro, inclusive já não tendo muito mais interesse para o papel. Só vai rolar boas compras no ativo lá na faixa dos R$ 8,50, 8,36. Essa micro-região fica mais interessante para o ativo. Vemos quedas aí para o papel, quedas bem produtivas para aquisição para prazos maiores, mas a partir de agora o ativo não me tem apetite, não me agrada. Vou começar a cornetar Kepler, inclusive para esse movimento de correção. 15 para as 11 da manhã. Senhoras e senhores, Diego Kerber traz agora 2 perguntas do lado de lá. E aí, quais são os papéis que você separou, Diego? Vamos lá, primeiro mandar um abraço pra todo mundo da Stage, porque a galera tá bem animada por aqui, viu, Léo? O Nelson Gomes tá por aqui, o Roberto Martins, também o José, o Roberto Fábio, a Ailton Fernandes, o Leandro Rodrigo Batista, também o Marcos Vinícius Gomes, inclusive uma das perguntas é dele, hein, já tá apregoado. Tem o Danilo Ferreira comentando sobre o Ash 3, depois a gente paga a cotação dele aqui, se eu quiser falar um pouco também, fica à vontade. A Thaís Schein que fala, tava aqui desde o início, só não postei o bom dia antes. Aí sim, grande abraço pra você, Thaís Schein. E também o Felipe Ferreira, mandando também o abraço dele. Agora, vamos então pra pergunta do Marcos Vinícius Gomes. Ele mandou essa pergunta mais cedo sobre BIF 3, Minerva, Guilherme Cunha. Boa, parece que o setor começa a querer andar, né, num movimento mais altista e também nas expectativas do segundo semestre. Agora sim, viu, Léo e Diegão, nós cornetamos o setor de frigoríficos nos últimos 2 anos e a partir de agora a gente traz uma leveza para o setor. BIF3, tudo está congestionando aí nesse curto espaço de tempo, tá? Eu tenho esses pontos que o Bruno coloca na tela aí, 10,80, 10,70, até 11,55, tudo é ainda um cenário muito mais vendedor do que comprador. Então, apesar do setor estar trazendo uma positividade, BIF3 ainda está congestionado, está num range de preço não muito interessante. Gostaria de esperar a confirmação acima dos R$11 para que a gente possa ver o papel destravar e andar de um formato mais inteligente. Estou de fora, JBS para trade e Marfrig para investimento são as situações a qual a gente traz para o setor de frigorífico. Boa. A Ana Maria mandou mensagem aqui pra gente também no nosso WhatsApp, justamente perguntando da resistência, do suporte, né, do dólar e do índice futuro. A gente vai sempre revisitando aqui ao longo da programação, então fique ligado, sempre você que perdeu aí as últimas atualizações dessas resistências e suportes, sempre a gente vai retomando ao longo do programa, beleza? Grande abraço pra Ana Maria e também pra todo mundo. E no nosso WhatsApp, o Cláudio Paiva perguntou, Gui, poderia analisar o futuro de milho? Ele dá até aqui ó, a cotação, né, o ticker, que é o CCM FUT. Quer saber de milho, cotação de milho futuro, Gui? Ô, meu, pera aí. Não sei nada sobre milho. Você tá na praia aí ou tá na Marginal Tietê, bicho? Você tava... É moto, é serra elétrica, revela pra galera aí. Léo, eu tenho 0 segundos de paz, né? Você vem pra praia pra comer um milho, você vem aqui pra tomar uma água de coco, aí você vê, fala assim, agora vai. Tá tendo uma obra aqui no prédio. Ah, então Pô, tá colocando não é possível que tá acontecendo isso comigo. Short GHC. Tô na praia. Que praia é? Tá bom, tá dado o recado. Você vai responder então a pergunta do Diego, manda bala. Quem sou eu pra falar de milho? Mal é mal consigo comer um milho, eu não tenho ideia desse cenário do milho. Eu vou passar pro Brunão essa, nem me atrevo a falar de milho. Quem ganhou um dinheiro recentemente foi o Sanita, mas já que o Bruno tá lá no silêncio, vai aí, Brunão. O milho é com você. Bom, então vamos lá. No oferecimento de festa junina, acabou de terminar, nós tivemos até uma pipoca aqui para inspirar os nossos contribuidores. Bruno Mazzoni abrindo o microfone, aqui é a vida como ela é. Pois não, Brunão, você separou aí o gráfico do corn. Então tem os popcorns e tem os gráficos corn. Vamos ver qual que é. Veja aí, ó. O Bruno Mazzoni trazendo a projeção do milho pra galera. Você nunca imaginou que às 10h49 de uma segunda-feira eu ia te chamar pra falar do milho. Pois não, Brunão? Ah, belíssima transição do Gui, né? Vou jogar pro Brunão. O Brunão vai dar conta do recado aqui. Bom, eu não tenho o contrato da B3 e o inscrito está interessado no contrato da B3.
que eu tenho? Por que eu acho que os frigoríficos tendem a subir esse terceiro trimestre aqui inteiro, né? Ou o final do segundo e o começo do terceiro? Justamente pela queda dos contratos, do valor do milho e da soja por causa da super safra, principalmente super safra latina, nossa, brasileira aqui. Então o milho tá caindo na gringa, isso aqui é Bolsa de Chicago, tá? Então ele tá caindo, creio que o contrato que você esteja olhando da B3, se você puder passar de novo o ticker, eu não sei se eu vou ter na TradingView aqui, mas eu posso pesquisar de repente depois para um próximo Expresso da Manhã no Profit Chart, mas é queda. Tá? A sazonalidade do milho agora, temos a segunda safrinha agora do Brasil, mas deve vir boa. São Pedro tá muito bacana esse ano aqui, tá? Sem que grandes demandas internacionais estejam puxando a estiagem de oferta do grão. Então eu estaria mais negativo, esperando subir intrasemanal, talvez no mês de alta, para vender, continuar a venda. Vida mais tranquila para os frigoríficos, coisa que não aconteceu nos últimos 2 anos, que dólar e também commodities subiram juntos. Péssimo momento para os frigoríficos, que acabaram tendo um momento interessante na B3, mas depois retraíram bastante. Então eu olharia mais numa ótica otimista para frigoríficos e uma ótica mais pessimista, assim dizendo, para os produtores aí. Creio que o preço, tá, e pela falta de infraestrutura que nós temos aqui no país de manter os silos, né, a Kepler Weber ainda não tem capilaridade nacional, então o produtor é obrigado a escoar milho a preços que estão no mercado, simplesmente porque a gente não tem tanta tecnologia e infraestrutura para segurar a armazenagem. Tô falando pra caramba aqui para dizer, não manjo dos contratos da B3 de milho, precisaria do ticker aqui para fazer uma análise técnica, mas me parece, pelo conhecimento que eu tenho, até da provinha do CNPI, que milho você tem que olhar muito mais os contratos abertos e saber do setor, ali da produção, oferta e demanda muito mais do que análise técnica. Milho em Chicago cai bastante, Léo, e tende a continuar com uma tendência de queda. 10h51. Bruno Mazzoni fazendo o racional sobre o milho. Você pode não entender do contrato, mas você trouxe todo um panorama importante para a gente buscar compreender a dinâmica da commodity em si. Boa, Brunão! O Bruno agora volta para os bastidores gráficos deste programa. São 10h51, daqui a pouco tem Jefferson Latos. A gente vai tabelar com o homem na faixa das 11 da manhã, você já está acostumado. Jefferson Latos vem aí. Agora é o seguinte, eu fiquei sensibilizado, eu pensei assim, eu exibo ou eu não exibo? Eu exibo ou eu não exibo? Eu vou exibir. É o seguinte, no chat, o Rivotrade escreveu aqui e tal, eu brinquei, tem o Rivotrade, E o Rivotrade, ele escreveu que ele, na verdade, faz dupla com o Rivotrade. Então, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, Rivotrade e Rivotrade. É uma dupla sertaneja. E aí estão eles com 30 anos de idade, o Rivotrade e o Rivotrade. Começo de carreira ainda nos dois, você tá vendo aí a jornada dos dois, sensacional. É normal, realmente, que o estresse acabe fazendo com que a vida passe um pouquinho mais rápida, mas aí estão, Rivotrade, Rivotrade, às 10h52. 8 minutinhos para as 11 da manhã. E mais caixinha neles, olha, tá empolgada essa caixinha aqui, bicho. Olha a caixinha. Relaxamento e positivismo. Hoje o dia está sendo positivo, atenção. Mas infelizmente não dá para relaxar. Podemos ver que o Gui, por exemplo, está ligado nos 220 ao estilo Enéas. Ó, bicho, ele vai lembrar de Dr. Enéas Carneiro. Valeu, galera, muito obrigado pela participação. Nós temos aí 7 minutos para as 11 da manhã. E agora a gente vê a moeda americana recuando 0,21%, R$ 4,802. O Ibovespa avançando 1,18%, 119.479 pontos, chegou a romper os 109.500, bateu 119.556 pontos, a força do Ibovespa. DXY. E a curva de juros desidratando 4 pontos base em toda a extensão. Na composição do Ibov, o destaque positivaço vai para Prio 3, Gerdau, Gual 4, Uzi Minas, CSN e Vale. Todos esses papéis, acreditem, não é exagero não, estão subindo mais de 3,4% em média. É muito forte e estão entregando muitos pontos. Na ponta oposta, Raia Drogasil, Pets 3, VEG, Engie, MRV e Copel são os papéis que mais caem. Mas se os 6 primeiros papéis dos que mais sobem estão numa subida média de 3,5%, os 6 papéis que mais caem estão numa queda média de 1%. Quer dizer, é muito diferente a magnitude. O dia é dos comprados. Quis o destino que assim fosse. 119.360 pontos. DXY, atenção, que é a fotografia desse indicador que mede a performance da moeda americana em comparação com outras moedas pares está revelando nesse momento, Diego? Zerou. Não está mais
estressando, tá em 102,92 pontos no 0-0 agora, o DXY. Falando inclusive lá dos Estados Unidos, curva de juros, tá? Os yields de 10 anos viraram, agora estão desidratando 3 pontos base para 3,81% de rendimento ao ano. Os yields de 2 anos estão desidratando meio ponto base para 4,89%. As commodities também estão se mexendo, hein? Principalmente o petróleo, porque virou. Agora o Brent está caindo 0,33%, $75,15, e o WTI está caindo até mais forte, 0,40%, $70,36. O minério de ferro, ô Léo, vai perdendo força de alta, então vai seguindo mais ou menos esse movimento do petróleo, que foi perdendo força e agora está caindo. Lá em Singapura, ele até está se mantendo com uma certa força de alta, $109, aos 0,41% de alta no dia de hoje, mas lá em Dalian, na China, está subindo agora 0,43%, lembrando que na abertura estava subindo 0,83%, ou seja, ele vai perdendo cada vez mais força, está subindo metade da magnitude da abertura, 825 ienes e 50 centavos agora é o preço. Atualizando também, aproveitando, né, a situação do pré-mercado americano, vai agora caindo 0,18%, na verdade o mercado à vista americano, né, 0,18% de recuo para o Dow Jones à vista, 34.342 pontos, o S&P 500 vai arrefecendo a queda, agora recua 0,06% apenas, 4.447 pontos, enquanto o índice Nasdaq vai avançando 0,21%, incorporando aos poucos o viés altista a 3.817 pontos. O que vale chamar a atenção também, Léo, lá na Europa, agora não só está tudo no vermelho, como vai incorporando cada vez mais o viés baixista, tá? O DAX está caindo 0,29% lá na Alemanha, enquanto o FTSE 100 de Londres está caindo 0,24%, índice CAC da França recua 0,16% e o Stocks Europe 600 tem queda de 0,20%, ou seja, situação complicada para os comprados nas bolsas europeias. E por aqui, Diego, a gente tem no Ibovespa um fôlego de alta espetacular para quem está comprado, 1,04% de ganho, 1.300 pontos praticamente de hidratação, 119.314 pontos. O dólar está caindo 0,18%, R$ 4,805, e a mínima intradiária voltou a temperar os contratos de juros futuros. Nós voltamos a ver alguns contratos desidratando quase 7 pontos base, dei um F24, 26, dei um F31, esses papéis ou esses contratos estão numa desidratação que chama a atenção. Agora a queda média da curva é nos 4 pontos base e meio a 5 pontos base. É assim que a gente está. Em relação aos blue chips, Ambev caindo 0,19%, Elet 6, papéis preferenciais de Eletrobras, caindo 0,34%. E acabou. Todo o resto é verde. Vale subindo quase 3%, os Minas avançando 3,68%. Que mais aqui, ó? Gerdau, quase 4% de ganho, CSN quase 3% de avanço. Todos os bancões do positivo, Suzano subindo 2,6%. Impressionante o fôlego. Deixa eu ver quem é que eu chamo aqui, ó, no nosso chat. Galera tá vibrando muito. O Ike Grafista, pra mim a CSN A3 já foi pra conta nos 18,30, mas pra quem tem estômago, ainda tem espaço. Falando aqui da perspectiva altista, um lindo rompimento. Detalhe o Ike Grafista. O Bob, o construtor, dizendo que o Quarteto de Ferro vai indo bem, é isso mesmo. O Márcio, IFMC3 com volume. Queria que o Guilherme Cunha comentasse aqui. O Joseni Luiz, mandando um bom dia dele. O Renato Prates, está na área. O perfil Praça, o Davidson Jonathan, o Marcos Itamar. Alô, Sandrinha, Sandra Regina Ferreira Castro, nossa parceira de todas as horas. Um beijo também na Cláudia Stuck. E o Rogério SS também está por aqui. Vamos falar, meu caro Gui, deste papel especificamente, o IFMC3. Qual que é a tua atualização de racional? Opa, não estamos chamando. IFCM3, certo? Certo. IFCM3? IFCM3. Ai, meu Deus do céu. É esse daí que o povo gosta, viu, Léo? E FCM tava não, né? Vem aumentando cada vez mais gradativamente o seu volume em busca desse rompimento chato que não vem acontecendo do 1,80 a 1,90. Não tem hoje um volume estratosférico, não é ainda virada de chave, mas nós faltamos sim esse papel lá na faixa dos 2,40, 2,50. É um, entre aspas, mico mais agradável, é um mico que já pagou o bolso de muita gente, porque o papel vem oscilando, Léo, em torno de 8 a 10% dia. Então estão papando, estão colocando dinheiro no bolso, e o que a gente vem protagonizando em cima
do pé. Compra perto do 1,50, 1,60, faz uma baita de uma parcial no 1,80, 1,90. Preço médio já está perto do 1,30. Então deixa o papel subir realmente, que ao romper 1,80, 1,90, só tem os 2,50, R$3 como alvo desse papel maluco que vem gerando alta volatilidade. O grande insight vem aumentando o volume, estão montando posição, vamos junto, porque o cenário da queda de juros ajuda muito o papel de IFCM3. 10h59, IFCM3 devidamente contemplado. Atenção, galera, porque chegou o caixinha deles, a caixinha tá aqui, o Lotérica. Lotérica Bolão Milionário. Tá aí uma das coerências da vida. Lotérica mandando caixinha, sobe mais que tá pouco. Se o pivô do Fed for realidade, eu tô com caixa gordo. Vem que vem. Um abraço pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o pai tá devidamente, adequadamente, convenientemente e corretamente online. Aí sim, Lotérica. Um abraço pra você. Ele tá dizendo, se o pivô do Fed for realidade, eu tô com caixa gordo, vem que vem. Pra quem não tá exatamente acostumado com jargão, o pivô do Fed seria realmente a gente chegar ao topo das Fed Funds, quer dizer, parar o ciclo de alta do intervalo de juros da economia americana. Entende este perfil aqui que chegando ao topo, ele tem muito caixa para mandar ver nas posições, mandar ver no apetite pelo risco. E ele tem razão na teoria dos ciclos econômicos. Todo e qualquer banco central, quando estaciona o ciclo de alta dos juros, quando chega-se a um teto no ciclo de alta dos juros e começa, aí vem a segunda parte, né, a cair juros, incentiva, entusiasma, tempera com muito apetite pelo risco esses ativos, por exemplo, negociados em bolsa. É um bom racional, viu? Lotérica Bolão Milionário participando com a gente. Nós vamos ver agora, com sexta-feira chegando, o payroll nos Estados Unidos. Hoje e amanhã tá morno por lá, né? Tem o feriadão da independência. Mas sexta-feira, com os dados do payroll, se vierem dados mais fracos, olha, o que eram possíveis 2 dosagens de 25 pontos base, podem se transformar em uma só dosagem de 25 pontos base mais. E se a pressão inflacionária der sinais de arrefecimento, de repente se chegou a um pico mesmo dos juros nos Estados Unidos. Bom racional, viu? Um abração pra você, meu querido. Um abração pro Felipe Economia, segundo semestre. Olha, Felipe Economia, segundo semestre. Pô, chegou o seu momento, Felipão. Tu vai brilhar, bicho. É o segundo semestre aberto aqui. Poderiam falar sobre a visão de montar a posição para swing trade, pensando em vender no que vem. Interessante iniciar os aportes. Olha, eu não sei se daria para chamar de swing trade, viu, Gui? Esse movimento que o Felipe Economia, segundo semestre, está sugerindo aqui no chat. Porque o swing trade, me parece, tem um horizonte bem mais curto, né? A gente está falando da ideia semanal. Mas se eu entendi bem, se eu interpretei bem aqui o Felipe, ele está interessado em montar posições, desde já, com a perspectiva de venda no ano que vem, o que aproxima ele de um racional mais de médio prazo, ou médio prazista. O que você pode responder para ele? Excelente, Léo. Swing trade, ato de comprar ou vender um ativo em meio a semanas / meses. Então é bem interessante a pergunta do nosso querido ouvinte, que sim, uma vez que nós estamos projetando o rompimento de máxima durante esse ano, ainda sugere que nós tenhamos alguns bons ativos para aquisição. O Guilherme Cunha tem um pouco mais de 55% em caixa também, esperando um movimento mais interessante no que diz respeito a oficialmente cair a taxa de juros, agosto já estar sendo contemplado todos os balanços, aí o pai vai adquirindo de formato ou em suporte ou mês a mês, esperando o rompimento no fechamento do ano / começo do ano que vem. Então, caso você queira antecipar um movimento, coloque um pezinho agora na bolsa, principalmente setor financeiro bancário, né, para te proteger um pouco, vai para as empresas que são mais sensíveis a juros, pega ali uma construtora, uma varejista e uma small cap para você sentir um pouco da volatilidade, e a partir do momento que nós estivermos flagrando as movimentações do balanço, aí sim fica mais interessante você adquirir papéis com essa visão de prazo, entre aspas, um pouco maior, que é o finalzinho do ano / começo do ano que vem. Estou nessa tese, viu, Léo e nosso querido ouvinte? Se você for acumulando, não querer acertar o time no olho do mosquito, mas ir acumulando novamente a partir de até outubro, nós temos uma expectativa bem interessante, bem positiva para a virada do ano. O que é essa expectativa? Ser pelo menos maior do que o primeiro semestre. Nós tivemos aí uma alta quase de 8% no primeiro semestre, podemos projetar 2 dígitos durante esse período do lendário rush natalino. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.